Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie, seja muito bem-vinda ao canal. Bom, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o canabidiol. De um lado, ele é querido, ele é bem-vindo e ele vem fazendo uma revolução de anos para cá dentro da medicina. E, por outro lado, também é odiado e também não temos comprovações científicas o suficiente em questão de melhorias, por exemplo, para o autismo e também para outros tipos de deficiência ou doenças. Mas hoje eu vou falar um pouco da nossa experiência pessoal com o nosso filho de 6 anos que tem autismo e também TDAH. Lembrando, pessoal, é muito difícil para essa deficiência em específico ser somente o canabidiol. Muitas das vezes é o canabidiol junto com uma outra medicação, dependendo do quão agressiva essa criança esteja, quão agitado, quantas de necessidade que essa criança precisa no dia a dia dela, e assim por diante. Eu não tenho uma experiência, por exemplo, comigo, uma pessoa adulta, então eu vou falar da experiência em específica com uma criança pequena de 6 anos, ok, pessoal? E aí a questão, o canabidiol realmente funciona? Então vamos lá, pessoal. Bom, eu não tô aqui, gente, para dizer qual que é a minha opinião sobre o canabidiol ou não, tá? Eu tô aqui para falar sobre a experiência real, o relato real dentro da nossa família, os efeitos colaterais, os efeitos que foram positivos também e o que fica de experiência para mim. Porque pode ser que para você não seja a mesma experiência e assim por diante, como qualquer medicação controlada. Hoje a gente está utilizando esse daqui. Eu vou deixar aqui para vocês também, tá bom, gente? A fotinho, tudo bonito. Bom, esse daqui, gente, é uma fabricação aqui do próprio Brasil. A gente teve uma experiência com um laboratório dos Estados Unidos. Quando a gente passou numa neurologista, o Victor tinha por volta de 4 anos. Ele tomou somente o canabidiol. Ele saiu da risperidona e foi pro canabidiol. Para a agitação dele, para todo o desenvolvimento dele ali, não deu certo. Somente o canabidiol. Porém, quando veio o canabidiol junto com outra medicação, aí sim a gente sentiu uma diferença, né, em específico ali para ele, porque o Victor ele tem uma agitação extrema, realmente é extrema, até que a gente sempre desconfiou do TDAH e faz pouco tempo que ele recebeu o diagnóstico fechado. Também agora com 6 anos, né, estando na primeira série, e assim por diante. Então aqui ele é por volta de R$ 300, né, o frasco, e ele tem uma ponta-gotas, né, e ele tem uma conta-gotas. O Victor toma 8 gotas. Ele tá tomando junto com Ritalina também, que é em específico para o TDAH, e a perciazina. Então, assim, são 3 medicamentos, né? Cada um para uma coisa específica ali. O canabidiol ele serve como um conjunto para todos eles, tá? Para o tratamento em específico do Victor, nesse momento que ele está passando, tá? Pela a dificuldade que ele tem em questão da agitação, em questão da agressividade, em questão da regulação, da seletividade alimentar e assim por diante. Então, posso dizer assim que sim, a gente tem uma experiência positiva dentro de casa. Os efeitos colaterais, quando o Victor tomou somente canabidiol, praticamente a gente não via efeitos colaterais, tá? Sendo bem sincera. A gente não via, e a gente também não viu, assim, um aumento excessivo, por exemplo, em questão de alimentação, em questão dele querer comer mais. Não, a gente não sentiu isso, e nem em questão de sono também. Foi comum. A gente sentiu bem mais isso com risperidona. Com risperidona a gente teve bem mais efeitos colaterais. A gente teve feito na primeira vez, quando foi o primeiro medicamento, né, que ele começou, e depois continuou do mesmo jeito. Então, o que eu posso dizer, gente? A nossa experiência está sendo positiva. Eu tenho a preferência, sim, no canabidiol em questão, por ser o mais natural possível e ter menos efeitos colaterais comparado a um remédio controlado. E a gente tem que ser sincero, gente, é muito efeito colateral, muito, muito. E hoje, meu filho agora tomando um Ritalina, que é um medicamento tarja preta, é uma coisa assim que mexe muito com a gente, né, assim, eu sei que é um medicamento que causa dependência, porque como o canabidiol, ele era o tarja preta também, do mesmo jeito, mas agora mudou, agora ele até foi para a receita branca, né, que era a receita azul, agora é a receita branca, e ele vai passar todo o processo para o tarja vermelha, que é como um medicamento para você fazer um uso contínuo, para um tratamento que você faz, né? Agora já o tarja preta, ele já tem essa questão, ele tem a questão de que ele causa dependência, né? E o organismo ele se acostuma e depois de um tempo você vai ter que ficar aumentando a medicação. E é isso, pessoal. Então, por aqui a gente continua com a medicação. A gente quer muito que, lógico, a gente diminua essas medicações, a gente vai tirando o máximo possível, que um dia o Victor possa até não utilizar mais a medicação. Mas enquanto for necessário,
pelo que eu vejo de muitas das vezes que prejudica na vida dele não conseguir parar, dele não conseguir parar quieto para aprender, para ficar ali quietinho, para aprender na escola, para ter um amiguinho, para qualquer outra coisa na vida dele, que o dia que a gente não estiver mais aqui precisa. Então, é muito importante pra gente. E, pessoal, vai dar certo para vocês também. Tentem, não tenham medo, mas leia a bula. Dentro da medicação aqui vem o papel. Procura vídeos no YouTube, na internet, de médicos, tá? Como estou falando da minha experiência em específico. Mas todas as vezes que eu compro qualquer medicação, qualquer coisa que é prescrita, qualquer exame que for fazer, tudo que for fazer, eu pesquiso, eu corro atrás. Lógico que não é de qualquer informação, mas sim com profissionais, que a gente vê que realmente estão falando ali, eles têm uma consciência do que eles estão falando ali. E é isso, pessoal. Vai dar certo para vocês também. Espero que se encaixe com vocês também. E se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha com quem você acha que precisa também. E boa sorte nessa caminhada. Tchau, tchau, pessoal.